Oi pessoal, beleza? Tô aqui de novo, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema difícil de se dizer, de se falar, que é sobre tristeza. Muitas pessoas, eu percebo e vejo e conheci muitas pessoas que estão falando muito sobre tristeza. Se sentir triste, muito tempo disso. A gente sabe que esse momento agora tem tido isso, esse ano todo, né, que eu quero falar, tem tido essa recorrência de sentimento de dor por vários aspectos. A gente pode dizer sobre tristeza de perder emprego, tristeza de estar com dificuldades econômicas, né, dificuldades em lidar com as pessoas de casa, dificuldades por se sentir só, não ter ninguém com quem contar, se sentir só, e aí tem a tristeza em função de não conseguir dividir suas necessidades. Então, assim, é muito difícil. E sem falar, claro, da tristeza de perdas, né? Muitas perdas, muitas pessoas se foram. Então, eu vejo que é muito importante que a gente possa abrir, primeiro, para a ideia de que a tristeza ela faz com que a gente se veja novamente, né? Que a gente reavalie. A tristeza fala de nossas buscas, de nossas saudades, do que a gente gosta e não está com a gente, do que a gente gostaria, mas não conseguiu ainda. A tristeza faz com que a gente olhe novamente para esse lugar da emoção de do querer, da busca. Porque às vezes essa tristeza tem um sentido de muita dificuldade de reaver isso. No caso, quando a gente perde uma pessoa. Perder uma pessoa tem uma dor muito forte, né, pessoal? É uma dor que a gente nem sabe dizer como ela acontece. Às vezes ela demonstra tão fisicamente que a gente acha que é uma coisa do corpo, mas não, é o corpo só mostrando, né? Só dizendo. Às vezes não tem nenhum lugar que a gente possa dizer que está doendo, porque todo lugar está doendo. Que a tristeza possa ser avaliada de várias maneiras, como algo que possa ser realmente de uma natureza orgânica. Então isso aí a gente precisa de tratamento, não tem outro caminho a não ser pedir ajuda. Então a ajuda do médico especialista, como psiquiatra, que possa ajudar até com a medicação indicada para cada caso. Cada pessoa seria avaliada no seu conjunto, né? De ver como é que ela está de maneira geral. Porque muitas vezes a gente está com essa tristeza, mas aparentemente não tem um motivo para isso acontecer. Então nada modificou na nossa vida e a tristeza permanece. Então é preciso dar uma visitada em todas as vertentes, na vertente da medicina, na vertente da psicologia, para que se entenda melhor esse processo. E as tristezas que acontecem por tragédias mesmo, né? Vários tipos de tragédias, como a gente está falando aqui no início. Então eu comecei a avaliar isso, entendendo que a tristeza faz com que a gente se recolha, se volte, né? Se reorganize no que a gente precisa na vida. Às vezes aquela pessoa que a gente perdeu era tão importante porque ela dava alegria, porque era uma pessoa boa, porque era uma pessoa que te ouvia, porque era uma pessoa que ajudava todo mundo, porque era uma pessoa que no momento que você precisou ela estava ali. Então assim, a gente tem essas pessoas que são muito preciosas, mas elas inclusive constroem raízes na gente. É justamente quando de uma hora para outra essa raiz é arrancada. Então é uma dor muito forte,
porque as raízes, elas estão ali alimentando, né? Alimenta a nossa alma, alimenta nosso querer, alimenta nossa vontade de viver, de estar bem. Inclusive até quando a gente não está bem, essas pessoas também alimentam a gente para voltar a nosso caminhar, né? Então eu não acho que a gente deva pensar que a tristeza é uma coisa de qualquer maneira. Não, ela é algo que precisa ser pensado, avaliado, entendido. Essa questão das raízes é muito interessante. Eu estou aqui no Parque da Cidade, aqui em Brasília, e aqui, né, nesse parque é um lugar muito bonito. Aqui nessa parte de trás, que eu estou aqui, não sei se dá para vocês verem, as raízes, elas são árvores bem finas, que foram plantadas recentemente. E do outro lado para cá, eu tenho raízes, tem árvores que foram plantadas há mais tempo. Então elas são árvores de muita raiz, de uma raiz grossa, né? Que ela se manteve ali e foi difícil de ser retirada, assim como os sentimentos. Mesmo que a pessoa saia, mesmo que aquela árvore morra, mesmo que aquela árvore não esteja mais ali naquele jardim, a raiz que alimentou aquela terra continua dentro da gente. Mas a gente tem que caminhar levando essa parte, mas é muito interessante que a gente possa rever que outras árvores a gente precisa plantar, não para substituir, que não é essa a questão. Não é uma substituição, é uma renovação. Uma renovação de vontades, de quereres de estar perto. Renovar com quem a gente vai dividir essa vida novamente, de outra maneira. Que a gente possa buscar isso, que a vida continua, mesmo que a gente tenha esses tropeços. Às vezes a gente acha que não vai ter saída, mas tem. Inclusive as pessoas podem olhar esse jardim de outra maneira, plantar outras plantas próximas, né? Faz com que a gente também se reabasteça de energia. Porque é como se a gente vai tirando as plantas e aquele terreno vai ficando vazio, vai ficando sem riquezas, né? Sem aquele sumo da vida, né? De ficar forte, né? Não, a gente tem o direito de ser frágil. A gente tem esse direito. E ao mesmo tempo a gente precisa pensar que mesmo vivendo toda essa tristeza e que a gente precisa chorar essa tristeza, dizer dessa tristeza, viver essa tristeza, não fazer de conta que ela não aconteceu, mas depois disso, olhar novamente para esse jardim e dizer qual o novo, o que há de novo para eu fazer. Eu levo e vamos levar para sempre as pessoas que a gente perdeu, as coisas que a gente gostaria e a gente não conseguiu, as dificuldades que a gente tem passado, a gente vai conseguir caminhar em direção diferente, né? A gente torce por isso, mas que as pessoas possam buscar ligações, se ligar a outras pessoas ou mesmo fortalecer laços. Fortalecendo laços, a gente não se sente tão desamparado. Saber encantar e ser encantado. Criar vínculos. Isso é muito importante quando a gente olha para a vida e diz assim, eu tenho a condição de me sentir comigo, mas também tenho uma perspectiva de estar com outra pessoa para uma conversa, para um café, para uma caminhada, para falar ao telefone, para conversar online. Então, assim, começar a reestruturar isso, a ver que a vida continua apesar disso, apesar das mudanças dessas raízes, desse seu jardim. Que você tenha um ótimo dia e que isso também sirva para te ajudar de alguma maneira.
tá bom? Um beijo a todos vocês. Tchau.